Fala galera, tudo bem? Professor Leandro Germano na área. Estou trazendo aqui nesse vídeo uma questão da prova do Enem do ano de 2022. Uma questão que trata sobre o eletromagnetismo. Questão muito interessante, questão muito legal. Sem enrolação, vamos à questão. Antes disso, deixa eu dar uma sumida aqui para que a gente fique somente com a questão em tela. A questão diz o seguinte, ó. O físico Hans observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. Olha que interessante. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzido corrente. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I constante com sentido para cima. Então preste atenção aqui, ó, no sentido da corrente, tá bom? Os pontos A, B e C estão num plano transversal equidistante do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola. Então você tem aqui os pontos, ó, A, B e C, que foi colocado uma bússola que está representada aqui. Beleza, show de bola. Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente I, as respectivas correntes das bússolas nos pontos A, B e C são... Então, olha só, ele quer saber a posição da bússola. Aí você tem aqui as opções ao lado, aqui à direita. A primeira coisa que você tem que saber, ou que devemos saber para resolver essa questão, é que a bússola ela é um ímã. Então, ela se orienta através do campo magnético, né? Então, se, por exemplo, estiver passando um campo magnético perto dessa bússola, que tenha essa orientação aqui, ó, tá? A bússola vai se orientar dessa maneira aí, ó, que está representado no desenho. Então, repara que o polo norte tem que seguir a direção e o sentido do campo, né? O polo norte da bússola, beleza? Só que nesse caso que temos aqui, a gente tem que saber também que quando você tem uma corrente que percorre um fio condutor, ela gera um campo magnético que tem a forma, a geometria circular ao redor desse fio. Tá? Tem a forma, a trajetória circular, a forma circular, melhor dizendo. E que o campo magnético, ele é um vetor. Ele é um vetor. Um vetor é um ente matemático, gente, que tem módulo, direção e que tem sentido. Então assim que eu vou saber a orientação da bússola ao redor do fio, sim, a gente tem que saber a orientação e o sentido do campo magnético ao redor desse fio. E para isso, a gente precisa aplicar uma regra chamada de regra na mão direita, que é essa regra que está aí para você no canto direito ao lado das opções. Tá vendo? Você tem aqui essa representação e essa representação. Em ambas as representações, você tem que colocar a mão direita, não coloca a mão esquerda, por gentileza, o polegar na direção e sentido da corrente e vai estender os seus 4 dedos, vai esticar os seus 4 dedos. Ao redor do fio, você vai fechar os seus 4 dedos. Essa é a direção e o sentido do campo magnético. Nessa representação, nessa primeira representação aqui, isso daqui está dizendo que o campo magnético está entrando no plano. Não sei se você está vendo no seu celular, se você está vendo no desktop, no computador. Então está entrando no plano do seu celular, no plano do seu computador, no plano do seu desktop. E aqui, ó, esse pontinho aqui significa que o campo está saindo. Então o campo ele é circular, tá? E nessa perspectiva que estamos vendo aqui, ele entra nesse ponto e sai aqui circulando ao redor do fio. Porém, o que nos interessa, como você mesmo viu, a corrente está subindo, ó. Então a configuração que nos interessa, na verdade, é essa configuração aqui, ó. Tá vendo essa configuração aqui? É ela que nos interessa. Corrente subindo, vou colocar meu polegar na direção e sentido da corrente, os 4 dedos eu vou esticar e eu sei que o campo magnético ele é circular, ele tem uma forma circular ao redor desse fio. Então no plano ele vai estar saindo aqui e entrando desse lado. Então ele vai ser um círculo e a gente já sabe que o campo, que a bússola, menor dizendo, ela tem que se orientar na direção em sentido do campo
magnético. Então, nesse caso, o campo magnético aqui, ele estaria girando, né, nessa direção, nesse sentido aqui, ó, que está representado aqui na regra da mão direita. Observando lá, mais uma vez, o que é polo norte, o que é polo sul, tá vendo? O polo norte está pintadinho de preto aqui, ó. Então, voltando nas opções, a única opção que nós temos aí é a opção letra D. Galera, espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Deixe um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos.